Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, uma maravilhosa reflexão nas profecias que já cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. 11, verso 1 em diante. Diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi-lhe dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Vamos refletir aqui nesses dois versos poderosos. João entra no santuário de Deus, ele está no céu, na glória de Deus. E Deus diz para ele medir o santuário. E medir o altar, mas não medir a parte exterior. Né? Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, só a parte interna. Os adoradores, ele fala muito aqui, ó, né? Mede e os que naquele adoram, são os adoradores de Deus. Os adoradores estão dentro do santuário sagrado. Aqui é o símbolo das pessoas que vão se salvar, das pessoas que vão para o reino de Deus. Jesus falou: Vinde benditos de meu Pai, entrem no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo, que é uma profecia que Jesus falou quando estava aqui na terra, lá em Jerusalém, lá em Israel. Ele fez a profecia dos que vão entrar no reino de Deus. Entrem, sejam bem-vindos. For-te fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele falou também que muitos sentarão na mesa com Abraão, Isaque, Jacó, e também com Davi, com Moisés. Já pensou? Você sentar na mesa, na ceia do Senhor, no seu grande reino glorioso e eterno. Você sentar com Moisés, com Sansão, com Abraão, Isaque, Jacó, com Adão e Eva. Vai ser uma reunião linda, maravilhosa. Imagine você lá, participando desse momento solene de honra, de majestade, de glória, de felicidade, de paz. As promessas do Senhor para nós são maravilhosas, incríveis. Paulo fala que não passou pela mente humana, pelo pensamento, pela ideia, mas passa pelo nosso coração. O Espírito Santo nos revela a presença do nosso Deus, a luz do mundo. Lá no reino de Deus não teremos luz do sol, não teremos o sol, porque mais maravilhoso do que o sol é a luz de Deus, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus está mostrando para ele, os que estão dentro do santuário e os gentios, ou seja, esses gentios que não se converteram, que não aceitaram, que não se ajoelharam e pediram perdão, não se confessaram, não pediram misericórdia ao Senhor. A humildade, o ato de pedir perdão: Senhor, sou pecador. Então nós temos o Salvador. Quando você se reconhece como pecador, então Jesus é o teu Salvador. Ele é a tua glória, a tua justificação, o teu perdão, a tua salvação, a tua nova vida, nova luz, nova força. Ele é a tua nova força, a força que você precisa para vencer o pecado, para vencer a natureza humana. Deixa a natureza divina gerar em você novos frutos. Deixa o Espírito Santo, a natureza divina em você, se manifestar, para que você possa, então, ter uma experiência poderosa com Deus. Quando Deus se revela em você, quando Deus se revela no teu coração, quando você abre o seu coração: Eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração. E aqui está, para você entender aqui, os que estão dentro do santuário e os que estão na parte externa, ou seja, estão fora. Não buscaram o direito, né? Não se interessaram, desprezaram o direito da vida eterna. Foi dado aos gentios.
Porque estes desprezam a palavra de Deus, desprezam a igreja, desprezam a mensagem, zombam, perseguem, deturpam. Muitas vezes aceitam a palavra de Deus, mas pela metade. Não totalmente na luz. E essa é uma mensagem de alerta de Deus aqui. Os que vão estar dentro do santuário, os que vão estar fora do santuário. Que nós possamos ter força em Jesus, o nosso Salvador, para que possamos estar na parte interna do santuário, da glória eterna de Deus. Continuamos aqui. O verso 3. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ó. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Vamos meditar aqui nessa mensagem linda de Deus, né? Darei as minhas 2 testemunhas. Poder, as 2 testemunhas de Deus. O que é testemunha na Bíblia? Testemunha é aquela pessoa que ama Jesus acima de tudo. Paulo foi uma testemunha de Jesus. Ele passou por tudo que Jesus passou. Foi cuspido, foi chicoteado e foi morto. Então, ele é uma testemunha. A testemunha é aquela que viveu o que Jesus viveu, creu no que Jesus creu, amou o que Jesus amou, padeceu como Jesus padeceu. Aquele que amar a vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar a família, o dinheiro, o cargo, o emprego, os aplausos deste mundo, a fama, os tesouros deste mundo, não é digno do reino de Deus. Jesus falou isso. Jesus falou muito claramente: quem amar a vida mais do que a mim, os tesouros mais do que a mim, nesta terra, não é digno do meu reino, não é digno da minha glória. Então, a mensagem está dada aqui. As testemunhas de Jesus são pessoas que passam pela experiência que Jesus passou. De poder, de sofrimento, de morte. Paulo é uma testemunha. São Pedro, uma testemunha viva. Sim, testemunha viva. Todos os apóstolos, né? Tomé, que duvidava, foi um dos que mais creram. Pregou ali pelo Oriente todo, saiu pregando, anunciando o reino de Deus, o amor de Deus. Então, testemunhas são essas. Então, essas 2 testemunhas de Deus, a palavra de Deus. No período das perseguições, das trevas espirituais, quando não tinha liberdade religiosa. Não tinha liberdade religiosa. A união do Estado com a Igreja, o Império Romano. O Império Romano, ele viu a grandeza da Igreja cristã, uma igreja que parecia que não ia crescer, não ia muito longe, a igreja cresceu, se expandiu e brilhou, como Jesus falou. A igreja gloriosa, o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha aí. Quando a gente recebe o Espírito Santo, então a gente se torna testemunha de Jesus, mediante o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você tem medo, você é tímido, não testemunha. Agora, quando o Espírito Santo, né, toma conta da gente, e estes sinais seguirão os que crerem. Esses sinais seguirão as minhas testemunhas. Em meu nome farão milagres, pisarão em serpentes, em meu nome curarão, libertarão, salvarão, em meu nome. Levarão a mensagem de cura e libertação, em meu nome, em nome de Jesus, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome da água da vida, da luz do mundo, o caminho, a porta de Deus. Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará salvação, a vida eterna. Então, a palavra de Deus testemunhou no tempo de trevas espirituais. No tempo do cavalo preto, do Apocalipse 6, o tempo do cavalo preto, tempo de trevas espirituais. Era proibido a Bíblia. Só um grupo de sacerdotes, de religiosos poderiam ter acesso à Bíblia. O povo, as pessoas da comunidade não poderiam.
estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, não. Era proibido. Então, foi um tempo de perseguição contra a Bíblia. Então, nesse período de trevas, mesmo com a perseguição, as pessoas estudavam a Bíblia escondido, pesquisavam, estudavam, recebiam o Espírito Santo mediante a palavra, porque Paulo diz que o Evangelho, a Bíblia é o poder de Deus. Aqui é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, quando você se encontra com o poder de Deus, então a tua vida vai crescendo, vai se elevando para outro nível, o nível divino. Então, esses irmãos continuaram estudando e pregando. Muitos foram queimados. Muitos foram queimados. John Hus, um exemplo. Pregador. E tantos outros que foram queimados, torturados, mortos por não negar a fé em Jesus Cristo, não negar o nome de Jesus. Então, a Bíblia brilhou. E também os pregadores de Deus, as testemunhas de Jesus vivas, pessoas que temiam a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Eles temiam a Deus e davam glória, estudando a palavra de Deus, pesquisando. Então, o Novo e o Velho Testamento, as testemunhas de Deus, unido a Bíblia e os pregadores, pessoas de fé, as testemunhas de Jesus, a palavra de Deus e os pregadores que tinham coragem, tinham fé e ousadia para ousar pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos liberdade, a gente pode pregar na internet, pode pregar onde a gente quiser. Pode pregar onde a gente quiser, em praças. Naquele tempo era proibido, era preso. Então, mas a Bíblia mantinha a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, disse Davi. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. Olha, na escuridão